de ignorância fala inteligência mental. Os critérios de encaminhamento, né, para o grupo de entrada são automutilação, tentativa de suicídio, ideação suicida, às vezes queda de rendimento escolar, briga na escola, às vezes fuga de casa, às vezes dificuldade de concentração, já vem com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, aí dentro do serviço a gente revê o diagnóstico, se é isso mesmo, encaminha, né, para estimulação, para o aprendizado de rotinas. E anteriormente, assim, na primeira versão, o grupo de entrada tinha um encontro, na segunda versão 2 encontros, então de 2015 até 2018 eram 2 encontros e a gente foi conversando, se reunindo e a gente achou por bem fazer 3 encontros. Então no primeiro encontro a gente escuta tanto os pais quanto os adolescentes, no segundo encontro, no grupo de adolescentes, a gente faz dinâmicas que facilitam com que eles conversem, com que eles se abram. E no grupo de pais a gente trabalha 5 atitudes, tanto no grupo de segunda quanto no de quinta. No grupo de adolescentes a gente orienta as discussões baseadas na demanda dos adolescentes, né? A gente compreende que a partir da reflexão externa, às vezes, que eles fazem com os pares, eles internalizam aquilo e aí vem a questão da mudança de comportamento, né? A gente escuta muito que eles não estão sozinhos, eles conhecem outras pessoas com outras histórias e às vezes eles observam que o sofrimento deles é um sofrimento, mas eles não estão tão mal assim, né? Então, a importância de conhecer, de conversar com outras pessoas em algumas oportunidades. Logo se começaram a fazer os grupos para trabalhar a dificuldade de aprendizagem, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o grupo de violência sexual, né? Então, geralmente são grupos multifamiliares, o grupo de entrada também é um grupo multifamiliar. Ele existe há algum tempo já, desde antes de 2015, ele passou por diferentes configurações, né? Então, inicialmente ele era feito somente pelas enfermeiras e pelas técnicas de enfermagem, com 45 a 60 pessoas. Então, eles entravam, ficavam todos lá embaixo no centro de convivência e a equipe de enfermagem explicava, né, a maneira como o serviço funcionava e explicava, falava um pouco das 5 atitudes que são o carro-chefe, até hoje, assim, eu acredito. Enfim, muitos grupos elas são trabalhadas, né? Se existe mudança, essa mudança parte da família, assim, né? Então, o nosso objetivo com o terceiro encontro foi isso e no primeiro e no segundo encontros a gente conversa, tem uma equipe que fica com os adolescentes, outra equipe que fica com os pais, no final a gente se reúne e monta os planos terapêuticos singulares, que é o caminho que eles vão seguir no serviço. Então, no último encontro, a gente entrega para eles as consultas marcadas e pergunta, é isso mesmo? Vão continuar essas consultas? Vocês concordam? Querem que acrescente? Querem que retire alguma coisa? Então é isso, assim, a arte da construção de relacionamentos mais amorosos e respeitosos no ambiente familiar. Então, no grupo de entrada, nos segundos encontros, a gente fala sobre as 5 atitudes. Ajudam a trabalhar a relação de poder e autoridade na família. Muitas vezes a gente observa que a comunicação dos pais com os filhos é muito violenta, às vezes é agressiva. E é baseada numa relação de poder, do tipo, enquanto morar na minha casa e comer do meu feijão, é assim que as coisas vão funcionar. Então a gente tenta trabalhar uma conexão com o amor, né? A gente vive uma geração de pais assim que muitos deles não tiveram suporte familiar, né? Suporte no sentido assim, de carinho, de afeto, de cuidado, começaram a trabalhar muito cedo, viveram num contexto social e econômico muito pobre. Então eram outras demandas sociais, né? O afeto tinha outra importância. Hoje em dia a gente já sabe, né? Uma das 5 atitudes é o abraço, a 5ª atitude é o abraço. E o abraço ele é um estimulador da liberação da ocitocina, né? Então, quando a gente recebe famílias que estão muito desconectadas e a gente trabalha que é importante abraçar, que é o melhor lugar do mundo, a gente não está querendo obrigar os pais a abraçar, mas a gente está dizendo que é importante ter atitudes que demonstram afeto e que promovam a aproximação da família, né? Pode ser que seja um abraço, mas pode ser que seja fazer o alimento que o filho mais gosta, pode ser sair para o shopping, pode ser fazer um piquenique,
né, coisas que promovam o contato e melhorem a comunicação da família. A gente trabalha também a questão do elogio, de reforço dos comportamentos positivos, considerando que a gente vive numa cultura que é muito violenta, assim, né? Falar de elogio é um desafio, porque de maneira geral, assim, a gente enxerga que os pais têm muita dificuldade de elogiar e de compreender que isso é importante. Às vezes, assim, chega em casa, a casa tá toda arrumada e aí vai procurar aquele defeitinho, né, do que tá errado, e a gente observa que isso está muito mais relacionado com a história de vida dos pais, dos responsáveis, enfim, do que necessariamente do comportamento do adolescente. É bem verdade que esse desafio de transformar o comportamento de um adolescente é de fato muito difícil, né? Então a gente precisa trabalhar com os pais a importância da paciência, né? De não desistir, de continuar, de serem afetivos e trazer os filhos pro lado deles, assim, né? E aí, dando liga a tudo isso, né? O afeto dá liga a tudo isso, o respeito dá liga a tudo isso e facilita com que pais e filhos estejam mais próximos. A gente tem trabalhado para que as famílias sejam protagonistas do cuidado, né? Eu acho que isso é um desafio, acho que a gente tem muitos desafios pela frente, mas o nosso esforço institucional tem sido esse, assim, né? De incluir as famílias, de ouvir. E a gente tem muito retorno, assim, né? Geralmente nas avaliações que os pais, que as famílias fazem do grupo é positivo, assim, a gente percebeu que a gente não estava sozinho, que não é só a gente sofrendo. Eu percebi que eu tô pegando muito pesado com meu filho, que eu posso fazer diferente, que eu não preciso gritar tanto, eu percebi que eu preciso mudar, né? Os meninos dizem, foi bacana discutir, foi bacana conversar.